Olá, como vão vocês? Tudo bem? Vamos aqui, vamos fazer mais um vídeo para vocês. Espero que vocês venham apreciar, tá bom? Hoje a gente vai falar aqui eu queria falar, né, sobre o profeta Elias. Vou fazer aqui uma biografia, uma mini biografia do profeta Elias. Aí no canal tem vários personagens bíblicos que eu já fiz a biografia deles, tá? Então hoje me pediram para mim continuar, né, algumas mensagens, continuar as mensagens das grandes biografias, né? Deve ter umas 10 já que eu coloquei. E o pessoal estava pedindo mais, né? Que queria mais personagens. Então hoje a gente vai falar do profeta Elias. Tem de Davi, tem de Salomão que eu vou fazer. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma mensagem e uma mensagem de grandes biografias, tá? E hoje a gente vai falar aqui do profeta Elias. Eu vou resumir, porque a vida de Elias é muito longa e muitas maravilhas que ele fez, que Deus usou ele. Eu vou falar de algumas dele, onde ele nasceu, o que a Bíblia citou dele, eu vou passar para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E essas biografias que já tem no canal e essa que eu estou fazendo, tá dentro desse livro aqui, olha. Dá para vocês verem direitinho aí? Dá para ver, tá bom? Esse livro, para quem não sabe, está chegando agora, eu sou o escritor Edson Terci, tá? Tem 8 livros escritos. Esse aqui, acho que foi o penúltimo. Esse aqui é a segunda edição. A primeira edição é essa daqui, olha, de 2007, 2008, se eu não me lembro, né? Essa aqui já é a segunda edição. Esse aqui foi aumentado o Jó, aqui tem Jó aqui dentro aqui também, tá? E o importante é que esse livro aqui está no meu canal. Tá no canal aqui, você pode adquirir, e se você quiser, tá embaixo aí, tá no meu site, www.edsonterci.com. Se você entrar lá, tá todos eles lá, os livros, lá tem inglês, tem português, tem espanhol, tá? E todos eles em livros digital. Você pode adquirir em livro digital, que hoje a maioria quer em livro digital. Você pode abaixar no seu celular, você vai pegar tem 27, acho que 26 ou 27 personagens bíblicos aqui dentro da biografia deles. E hoje a gente vai falar aqui do profeta Elias, tá bom? E você que não está inscrito no meu canal aí, se inscreva, ativa o sininho, aciona o sininho para receber as nossas notificações também, tá bom? E dá um joinha, compartilha esse vídeo, é muito importante, tá bom? Vamos entrar aqui então. Profeta Elias. Eu coloquei aqui, olha, tudo que eu vou falar está dentro desse livro aqui, escrito por mim, tá bom? Vamos começar pelo local onde Elias nasceu. Local, Gileade. Ocupação, profeta. Contemporâneo, o que fez parte da época dele, né? Acabe, Jezabel, Acásias, Zeu e Azael, que fez parte da vida de Elias por ali. Tem mais pessoas aqui, o profeta Eliseu também fez, vai ver aqui embaixo, aqui, tá? Elias começa o ministério em 875 a.C. Elias foi o mais famoso e dramático dos profetas de Israel. Foi usado por Deus para ressuscitar uma criança, quando ele vai morar lá com a viúva, né? Foi usado por Deus para ressuscitar uma criança. Apareceu com Moisés e Jesus no episódio da transfiguração no Novo Testamento. Não sei se vocês conhecem essa passagem, né? Profetizou, predicou o início e o fim de uma seca de 3 anos e meio. Elias foi representante de Deus em uma demonstração contra os sacerdotes de Baal e Aserá. Matou todos os profetas. Elias foi o primeiro de uma linhagem de importantes profetas que Deus enviou a Israel e Judá. Elias deu umas pisadinhas, mas Deus consertou ele lá na frente. Errou em escolher trabalhar sozinho e pagou por isso com isolamento e solidão. Elias também vacilou em fugir com medo de Jezabel, quando ela ameaçou de morte, quando ele matou os profetas dela. O ministério de Elias. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos no Ribeira. Elias disse a Acabe que não choveria nem cairia nenhum orvalho nesses anos, que é os 3 anos e meio. Depois desse acontecimento, Deus manda Elias esconder-se de Acabe no Ribeira de Querite, está lá em
1 Reis 17, 1, 7. E quando o rio seca, Deus manda Elias ir para a casa da viúva de Sirepta, que é em Sidom, na Fenícia, para ser sustentado por ela. Está lá em 1 Reis 17, versículo 8 ao 16. Então essas passagens que eu estou passando para vocês, eu falei em cima e estou colocando aqui embaixo. Aonde foi essas passagens dele? Que ele teve que fugir, porque Acabe e Jezabel queria pegar ele. Depois Deus sustentou ele lá no ribeira com esse corvo. Depois a água seca ali. Então isso é o que Deus faz com as pessoas, tá? Quando Deus quer usar uma pessoa, ele cuida e trata da pessoa também, tá bom? E lá onde ele foi nessa viúva, é onde ele ressuscitou o filho da viúva que morrera. Deus ouviu a sua voz e ressuscitou a criança. A batalha no Monte Carmelo é uma luta final contra os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. Elias provou ao iníquo Acabe que só o Senhor é Deus. Ele matou esses falsos profetas no ribeira de Quizon e fugiu para Jezreel. Acabe levou 850 profetas pagãos ao Monte Carmelo para competirem em inteligência e poder com ele. Os reis perversos odiavam os profetas de Deus, porque eles falavam contra o pecado e a idolatria, coisa que eles não queriam, né? Queriam viver só no pecadão mesmo. Embora Elias estivesse só em um confronto com Acabe e Jezabel, não era o único em Israel que cria em Deus. Abadias foi fiel ao Senhor ao esconder 100 mensageiros do Todo-Poderoso. Acabe conta a Jezabel o que Elias fez com todos os seus profetas. E Jezabel fica furiosa e ameaça Elias de morte. É onde manda caçar ele e ele foge, né? Elias causa a morte dos profetas e era uma pedra de tropeço para Jezabel, porque sempre predizia tristezas e destruições. Pelo fato de não poder controlar as ações dele, ela jurou de matá-lo. Então não tinha como. O profeta, ele ouve a voz de Deus, ele entrega o que Deus, o profeta é isso, ele entrega o que Deus fala para ele vai e entrega mesmo, tá? Então, os profetas de Deus falavam, e muitos deles morreram terrivelmente, né? Elias foge para o deserto e pede a Deus para morrer, mas Deus o alimenta e manda ele voltar. Vai vendo só, onde o profeta também tem as suas, não é falha, né? O seu medo, enfim, não julgamos o Elias. Quando Elias foge para o Monte Sinai, também chamado Monte Horebe, retornava ao lugar sagrado, onde Deus encontrara Moisés e dera suas leis para o povo, as tábuas dos 10 mandamentos, né? Também nessa viagem, Elias não comeu nem bebeu por 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Deus manda Elias voltar. Ele sabia que o som de Deus, uma voz mansa e delicada, era a voz de Deus, né? Percebeu que o Senhor não se revela apenas de maneira poderosa e milagrosa. Está lá em 1 Reis, capítulo 19. Elias experimentou as profundezas da fadiga e do desânimo logo após suas duas vitórias espirituais, a derrota dos profetas de Baal e a resposta na oração da chuva. Então foi duas vitórias de Elias que ele pediu para Deus e Deus ouviu ele. Parou 3 anos e meio a chuva e depois ele pede para Deus, né, para acabar com esses profetas. Então naquele dia ele matou 850 falsos profetas. Você imagina como é que ficou essa Jezabel, né? Ficou louca atrás dele para matar. E finalizando aqui, olha, Elias correu 10 quilômetros de volta à cidade a fim de dar a última chance a Acabe, ou seja, que deixasse seu pecado antes de se unir a Jezabel, em Israel. Baal era o mais popular deus cananeu. Suas imagens de escultura eram confeccionadas da forma de um touro e representavam forma de força e fertilidade e refletiam a cobiça pelo poder e prazer sexual. O próximo homem a quem Elias deveria ungir como rei de Israel
era Zeu. Ele destruíra os que adoravam a Baal, os deuses do Cananeu. Esse Zeu também aqui, ele lutava contra, ele era de Deus, ele lutava contra esses profetas, tá? E ele foi colocado como rei. Deus também manda Elias ungir o profeta em seu lugar. O profeta Eliseu, que eu falei para vocês, ele que assumiu o lugar de Elias. A capa era o mais importante artigo do vestuário que uma pessoa possuía. Era usada como proteção contra intempéries, como cobertor ou um lugar para se sentar. Às vezes era oferecido como garantia de uma dívida, ou rasgada em pedaços, como sinal de pesar. Elias lançou sua capa sobre os ombros de Elias, para mostrar que ele seria o sucessor. E foi o sucessor. Elias foi o sucessor. Eliseu foi o sucessor de Elias, né? Agora vamos finalizar aqui, ó. O ministério de Elias é transferido a Eliseu em 848 a.C. Durante todo esse período de trevas, a Bíblia menciona 30 profetas que proclamaram a mensagem de Deus à nação e aos líderes. Os mais notáveis dentre o povo que não temia a Deus. Estes estão no ministério de Elias e Eliseus. Foi um dos mais usados, né, por Deus. Ao se aproximar o final do ministério terreno de Elias, Eliseu pediu para se tornar seu legítimo sucessor. Está lá em Reis, 2 Reis, capítulo 2. Elias abre o rio Jordão e as águas se dividem, e eles passam a pé enxuto, seco, ele e Eliseu. E logo depois Elias foi levado aos céus em um rodamuinho. Está lá em Reis, 2 Reis, capítulo 2, 11. Elias foi levado aos céus sem ver a morte. É a segunda pessoa mencionada nas Escrituras ao passar por essa experiência. O primeiro deles foi Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, no versículo 21 e 24. Enoque foi levado aos céus também. Elias foi o segundo levado aos céus e, pelo que a Bíblia fala, não viu a morte, né? Alguns milagres, para finalizar agora, os outros milagres aqui de Elias, ó. Comida trazida pelos corvos. Primeiro. Segundo, a comida da viúva é multiplicada. Terceiro, o filho da viúva é ressuscitado. Quarto, o altar e os sacrifícios são consumidos, na hora que ele mata lá os 850 profetas falsos, né? Os falsos profetas. Quarto, o altar e os sacrifícios são consumidos. Fogo e água. Quinto, os soldados de Acásia são consumidos pelo fogo. Sexto, o rio Jordão é dividido. Água, eles passam os dois a pé enxuto. E sétimo, Elias é transportado para o céu. Fogo e vento. 2 Reis 2, 11 e 12. Então fica aqui a biografia de Elias. Tem mais coisas, né? Aqui eu falei as coisas mais principais, né? Que você for ler tudo no pé mesmo da letra aqui, e fica 1 hora, 2 horas fazer uma biografia de Elias. Mas aqui tá os pontos principais, nesses 10, 15 minutinhos que a gente falou aqui, aonde ele nasceu, o local, tudo que ele fez, o processo dele, os pontos de referências mais fortes de Elias, a gente passou aqui. E se você abaixar lá no site lá, esse livro, você vai ver inteirinho a biografia de Elias completa. E fora os outros personagens que tá lá também. Tá bom? Então tá bom, gente. E é isso. Mais uma biografia de um profeta da Bíblia, tá bom? Espero que vocês apreciem e gostem aí, tá bom? E repasse para as pessoas, tá? Isso aqui é estudo bíblico mesmo, serve para seminário, para escola dominical, se for o caso, se você é de alguma igreja aí, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe a todos, tá? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.